Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa 11ª aula do nosso curso de anestesia inalatória. Hoje vamos estar falando sobre os estágios e planos anestésicos. Meu nome é Anderson Assunção e você está no Planeta VET. Fique comigo. Então pessoal, o reconhecimento da anestesia se dá em 4 estágios, sendo que no terceiro estágio a gente classifica ele e subdivide em 4 planos. Então, esses estágios da anestesia têm um propósito descritivo, em que eu vou tendo a depressão progressiva do sistema nervoso central nesses 4 estágios, tá? Dependendo aí dos sinais neuromusculares que a gente vai ter, dos reflexos, palpebrais, medial, lateral, reflexo corneal, tônus mandibular e também alguns outros parâmetros fisiológicos associados, como frequência cardíaca e também a frequência respiratória. Então, os estágios da anestesia e os planos anestésicos, eles vêm lá da Primeira Guerra Mundial, foram criados pelo Arthur Guedel, que foi conhecido como o motociclista anestesista da Primeira Guerra Mundial. Então, os estágios de Guedel eles foram primeiramente padronizados com anestesia realizada com éter. Então, o tenente Arthur Guedel, que viveu aí dos anos de 1883 até 1956, foi graduado pela Universidade de Indiana em 1908 e lá na Primeira Guerra Mundial, então, ele vistoriava o trabalho em médicos, dentistas e enfermeiros com base em seu mapa de reflexos pupilares, que é esse esboço que está aí junto à foto dele, no slide. Então ele ia percorrendo de motocicleta várias bases hospitalares nas zonas de batalha, e daí então que ele foi chamado de o motociclista anestesista da Primeira Guerra Mundial. Então, falando dos 4 estágios, e como eu comentei, no terceiro estágio eu tenho 4 planos, eu vou ter chamando atenção aqui para cães e gatos, que é o principal do nosso curso. Notem que os felinos demoram mais a perder o reflexo laringotraqueal. Ele precisa estar lá no plano 3, do estágio 3, para ele permitir uma intubação sem produzir aquele laringoespasmo, que dificulta muito a nossa intubação. Por outro lado, os caninos já no plano 2 do estágio 3 ali, ele já permite uma intubação mais facilmente. Tá? Então, eu chamo a atenção que para a nossa intubação, o felino tem que estar mais profundo nesse momento, como vocês viram na aula de número 10, tá bem? No estágio 1, pessoal, eu começo com movimento voluntário, ou seja, desde o momento que eu apliquei a minha medicação pré-anestésica e vai então até a perda da consciência. Tá? No primeiro momento, onde eu tenho a aplicação da minha medicação pré-anestésica, pode ser um tranquilizante menor, como um benzodiazepínico, ou um fenotiazínico que é um pouco mais potente, até mesmo a aplicação de um alfa-2 agonista. Claro que com o alfa-2 agonista, como a dexmedetomidina, eu já vou ter um paciente em decúbito lateral, já com uma depressão maior do sistema nervoso central. Então, esse é o estágio 1 da anestesia, certo? No estágio 2, o que a gente tem? Um movimento pode ser um movimento involuntário, o animal pode estar fazendo aquele movimento de ficar pedalando, estar delirando, e aí eu tenho já também o início da perda de consciência até o início de uma respiração mais regular. E eu começo a ter uma depressão progressiva dos reflexos protetores, como eu comentei, reflexo palpebral medial, lateral, corneal, tônus mandibular. E aí o paciente também pode apresentar tremores, vocalização ou salivação intensa, tá? Vocalização depende muito do que a gente usou na medicação pré-anestésica. Geralmente a gente vai observar isso quando usa o midazolam em cães adultos rígidos, que eles vão ter mais excitação. Tá? A cialorreia a gente pode ter também, principalmente com ketamina, se eu usei uma dose mais alta de ketamina, às vezes o próprio alfa-2 agonista,
ou um opioide por provocarem náusea, né, como principalmente a morfina, eu posso ter bastante cialorreia já antes, né, do procedimento, nesses primeiros minutos da minha medicação pré-anestésica, que já vão estar fazendo efeito, tá bem? Então, pessoal, o que caracteriza, né, o estágio 3? Ele é subdividido em 4 planos, como eu havia comentado, em que eu chego na anestesia cirúrgica. Então, eu vou ter uma respiração lenta e regular, com relaxamento muscular e uma depressão progressiva dos reflexos. Então, dentro do estágio 3, eu vou ter o primeiro plano, em que eu tenho uma respiração regular e automática, com a manutenção dos reflexos laringotraqueal, palpebral e interdigital. Então, se eu fizer com o dígito, apertar como vocês estão vendo no vídeo, ó, reflexo medial, palpebral presente, ele ainda não está no momento de eu tentar minha intubação. Quando que eu tento a intubação? Se lembrarem da aula passada, é quando o paciente já perdeu o reflexo palpebral medial. Assim, ele não vai ter mais o reflexo laringotraqueal presente. Então, no plano 1 do estágio 3, não é o momento de eu tentar a intubação, tá certo? E aí a gente chega então, né, no plano 2 do estágio 3. O que a gente tem no plano 2 para observar? Né, ele é considerado um dos planos cirúrgicos, ou seja, a perda do reflexo laringotraqueal, onde eu consigo intubar esse paciente, interdigital também, mas o reflexo palpebral medial ainda pode estar presente juntamente com o corneal. Tá? Eu tenho uma respiração compassada, com padrão tóraco-abdominal, e o olho vai estar rotacionado. Né? Eu tenho meu bulbo ocular rotacionado, com discreto reflexo palpebral medial. O reflexo palpebral lateral já vai estar ausente. Tá? Então, ele é um plano cirúrgico, dependendo, né, se eu fiz um bom bloqueio anestésico, regional ou local, eu consigo manter esse paciente no plano 2 do estágio 3 sem problema algum, tá bem? E aí a gente chega então, né, no plano 3 do estágio 3, que também é considerado um plano cirúrgico, só que um pouco mais profundo do que o plano 2, em que eu tenho a perda do reflexo palpebral medial, né, o lateral já havia perdido, e com reflexo corneal discreto. Então eu vou ter uma bradicardia discreta e bradipneia. Pode ocorrer uma hipotensão discreta e a respiração então vai ficar padrão torácico. E o olho pode estar centralizado. Geralmente, nesse momento, o olho vai estar rotacionado sem reflexo, como vocês estão vendo no vídeo. Não tem reflexo lateral, palpebral, nem o medial. No momento que eu posso tentar fazer intubação com sucesso, não vou ter laringoespasmo, né? No cão, já havia perdido no plano 2, no gato, seria aqui no plano 3, que o gato, né, como a gente viu no início, demora mais a perder o reflexo laringotraqueal. E aí eu vou fazer minha intubação, e esse é um dos planos cirúrgicos, tá? Portanto, a gente fica então nos planos 2 e 3 do estágio 3. No plano 2, se eu tenho bom bloqueio regional ou local, né, eu posso manter o paciente um pouquinho mais superficial, ou se não, vou manter o paciente no plano 3 do estágio 3, tá certo? Depois, pessoal, ainda no estágio 3, eu tenho o plano 4, tá? Só que o plano 4 já é considerado inadequado. Por quê? Porque o paciente já está com uma anestesia muito profunda. Então, eu já perdi todos os reflexos protetores, o olho vai estar centralizado, sem reflexos, as pupilas já vão estar em midríase, o paciente não vai estar mais respirando, ele vai estar em apneia, com uma frequência cardíaca baixa, ou seja, ele vai estar em bradicardia e também com hipotensão. Tá? Então, todos esses sinais me indicam que o paciente está aí com uma sobredose, né, de anestésicos e eu devo superficializar ele o mais rápido possível, tá? Para retornar ele para o estágio 2 e 3, ou melhor, para o plano 2 e 3 do estágio 3, tá certo? Senão, eu posso ter qualquer tipo de intercorrência durante o procedimento.
E por último, a gente tem quem? O estágio 4. Né? No estágio 4 é já um momento em que eu tenho morte iminente desse paciente com choque bulbar, uma situação de emergência, né? Com sobredose anestésica, colapso vasomotor, ou seja, hipotensão severa, né? A força do coração, inotropismo negativo já, não tendo uma eficácia, né, de conseguir bombear o sangue, e também as pupilas em midríase, o paciente não vai estar respirando, com uma intensa bradicardia, né, arritmias podem ser observadas também nesse momento, e uma hipotensão considerável. Tá? Então, essa é uma situação de urgência anestésica em que eu tenho que, né, ou desligar os anestésicos, as infusões de analgésicos e tentar reverter esse quadro o mais rápido possível. Dessa maneira, então, os pacientes devem ser mantidos aonde? Nos estágios, ou melhor, nos planos 2 e 3 do estágio 3, tá bem? E o que a gente vai estar avaliando, pessoal? Tá? Não vamos avaliar só o monitor lá multiparamétrico, mas vamos ficar constantemente avaliando esse paciente durante a anestesia. Tá? Os principais reflexos que a gente vai avaliar são os óculos palpebrais, né? O reflexo palpebral medial e lateral. O ideal, né, durante a anestesia é que o paciente não tenha reflexo lateral, e ele pode ter um medial bem discreto ou que não tenha, com o olho rotacionado, né? A gente fala que o bulbo ocular tem que estar rotacionado sem reflexo. Isso aí seria o nosso plano 3 do estágio 3. Reflexo corneano também um pouco mantido, reflexo pupilar. E outra situação que a gente observa quando o animal está superficial ou superficializando é que ele tenha nistagmo. Né? Nistagmo é aquele movimento rítmico, oscilatório e involuntário do bulbo ocular que acontece aí em planos anestésicos superficiais e a gente deve estar evitando. Tá? Então, esses são os principais reflexos que a gente deve estar avaliando clinicamente durante toda a anestesia e não só no monitor multiparamétrico. O que mais que a gente pode avaliar, né, clinicamente? Então, a gente tem reflexos interdigitais, né, que a gente pode fazer estímulo nociceptivo para esse paciente. Posso avaliar o tônus mandibular, né, e aí eu vou ter uma ideia de relaxamento muscular, se essa mandíbula estiver bem relaxada. Isso tanto na espécie canina quanto na felina, né, servem como parâmetro de relaxamento e plano anestésico também. Reflexo laringotraqueal, tanto no momento da intubação quanto da extubação, né? A gente percebe isso, se o animal vai deglutir ou não. Os reflexos também a estímulos dolorosos nociceptivos, como os cardíacos, né? Aumento de frequência cardíaca ou diminuição, bem como aumento da frequência respiratória ou diminuição, né? Tanto taquicardia quanto bradicardia, ou taquipneia quanto bradipneia, são todos reflexos que a gente deve estar constantemente avaliando durante a anestesia. Tá certo, pessoal? Essa foi a nossa 11ª e a penúltima aula do curso de anestesia inalatória, que a gente falou um pouco sobre os planos de Guedel, né? Espero que você curta e compartilhe o canal, e até a próxima aula, que é a nossa última, onde a gente vai estar falando de saúde ocupacional. Até mais, tchau, tchau.